Agora o nosso papo é sobre as novas tendências da arquitetura. Conceitos como bioarquitetura, sustentabilidade e designer regenerativo. Para conhecermos mais sobre estes temas, eu converso agora com a arquiteta super inovadora, é por isso que ela está aqui hoje, Eduarda Dias. Bem-vindo ao Poder RS. Muito obrigado, boa noite, Orestes, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, fico muito feliz de a gente bater esse papo hoje. E eu que agradeço por tu ter vindo aqui ao Poder RS. Quero começar falando um pouco desse contexto, né, de pós-enchentes, onde a gente está repensando tudo, especialmente a construção de casas, né, de empresas e a arquitetura. De que forma a arquitetura pode usar a inovação para transformar as nossas residências, deixá-las mais seguras? Hoje a gente pode considerar que a parte financeira, principalmente, né, da população que foi afetada, ela é muito importante. Então a gente tem que trazer materiais inovadores, né, e propostas e soluções fáceis para que essa população tenha uma reconstrução, tenha melhorias nas suas residências que foram afetadas de maneira mais eficaz e rápida, né? Muitas pessoas estão hoje fora de suas casas ainda, né, sem poder retornar às suas casas. E hoje em dia a gente tem planos de ação, tanto por parte do nosso conselho, né, do próprio CAU-RS ou CAU-BR, como também dos arquitetos, dos profissionais em si, né, para poder atender essa população através de institutos, né, e através de propostas, para a gente conseguir atender quem não tem condições hoje de usar a nossa classe, né, a seu favor. Esses materiais, né, novos que devem ser utilizados agora nesse momento, especialmente, eles têm a ver com sustentabilidade? Total, total. A sustentabilidade, ela não é de hoje, né, que ela está em foco, porém hoje ainda mais, e a gente tem que pensar hoje a sustentabilidade como atender às necessidades atuais, porém sem prejudicar gerações futuras, né? Então hoje a gente tem que pensar a sustentabilidade não somente nos materiais, mas no bem-estar, no dia a dia, então, dos seus usuários, e hoje muito mais no usuário, né, junto à natureza. Então a gente tem que considerar, com base nas enchentes e tudo que a gente vem passando, né, desde a pandemia, então renovar, né, usar novas tecnologias e pensar então no que a gente pode melhorar do que a gente está usando na atualidade para as novas construções. Que exemplos práticos tu pode citar sobre isso? Por exemplo, a nossa construção básica hoje no Brasil, ela é em alvenaria, né? A gente usa muito, então, o concreto. Hoje em dia a gente tem... Eu tenho debatido muito isso aqui no Poder RS, né? Porque eu acho que a gente não aproveita outras tecnologias que são mais fáceis, mais sustentáveis e até mais baratas em outros lugares do mundo. Aqui não. Por quê? Porque a nossa base está na alvenaria? A nossa base está na alvenaria, né? A gente sempre diz que, historicamente, a população, ela usa do que a gente tem mais demanda e do que a gente tem uma mão de obra mais barata, né? E mais acessível. E farta. Né? E farta, exatamente. Então, dentro dessa construção da alvenaria, hoje em dia a gente tem mais mão de obra e mais demanda para atender isso, né? Os nossos profissionais hoje de construção, eles têm um pouco de falta, que eu digo, de instrução, né, para outras tecnologias, como o steel frame, o wood frame, né, que são usadas em outros países no mundo. Muito usadas nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, e com grande sucesso, inclusive em cidades que são atingidas, né, por sistemas meteorológicos, né, por furacões, por alagamentos, e lá se usa isso justamente porque até quando essas casas são atingidas, a reconstrução é mais rápida também. Sim, a reconstrução é mais rápida, né? A gente tem a questão ali, como a gente tem também uma mão de obra especializada, para eles o custo ele é menor, né? Então é uma obra mais limpa e daí a gente traz para a sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela busca uma obra mais limpa, a questão ali de produção com menos poluição, né? Querendo ou não, o concreto, o cimento, ele tem hoje 7%, digamos assim, da emissão de carbono no mundo, ele é devido ao uso do concreto nas construções. Né? E é mais rápido também esse outro sistema, né? Muito utilizado nos Estados Unidos e no Canadá. Muito mais rápido, ele é muito mais rápido. De construções. Com certeza. E para a situação atual que a gente está passando aqui no estado, ele seria, digamos, essencial, né? Seria a melhor solução para esse momento. A questão somente é a questão da produção e mão de obra que a gente tem hoje. E como resolver isso, Eduarda, né? Já que a gente está falando de inovação, será que talvez os conselhos, então, tenham que incentivar mais
o uso dessas tecnologias? Hoje em dia é uma questão muito cultural, né? A gente tem a questão da cultura, ela é muito forte aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que sim, hoje a gente tem bastante incentivo, né, por parte do Conselho. A questão é que eu acho que o Conselho de Arquitetura, ele chega muito nos profissionais, né? Sim. E a gente precisa de no caso, um incentivo maior, talvez, do Estado e de outras plataformas. Informação, isso aí. Até porque a gente tem falta de mão de obra hoje para o sistema tradicional de construção, né? Para a alvenaria. Então, imagina para sistemas alternativos. Não, com certeza. Hoje já existe uma falha, né, na questão da nossa construção atual e eu acho que para essas novas tecnologias a gente precisa, então, de ter cursos, enfim, outras maneiras de instrução para esses profissionais que estão vindo, né, da parte de execução de mão de obra, para poder fazer uma melhor, enfim, efetivar melhor a execução dessas construções. Eu queria que tu falasse um pouco nesse sentido, seguindo o que a gente está falando sobre bioarquitetura. A bioarquitetura, então, ela busca o usuário em meio à natureza, né? Hoje a gente tem muitos exemplos, assim, da bioarquitetura implementada em construções, como, por exemplo, a Santa Casa agora fez uma reforma no seu hospital, onde ele traz ali, né, dentro de uma área de... tanto na parte de UTI como na parte de recuperação, né, e até para os familiares que estão acompanhando seus pacientes, novos espaços, então, estares que a gente diz ali, tanto nos quartos de quem está internado, como naquela parte de estrutura nova que foi feita treliçada numa área externa, aonde a gente traz arquitetura para dentro dos espaços, né? Sejam eles dentro da própria edificação, como nos espaços externos também, seja ela artificial ou natural. A gente tem inúmeras maneiras de trazer a arquitetura para esses espaços. E de deixá-la integrada, né? Que totalmente. O efeito, ele é muito melhor, né? Muito superior. Totalmente, totalmente. Deixa eu te perguntar também sobre designer regenerativo e adaptativo. Qual é a diferença deles? Como é que eles contribuem hoje para uma maior adaptabilidade, né, das pessoas aos seus ambientes? O design regenerativo e adaptativo, ele é muito mais que a sustentabilidade. Sustentabilidade, a gente diz que é a gente amenizar e manter a situação que a gente está na natureza hoje em dia, né? O regenerativo e o adaptativo, ele é para melhorar. A gente tem que, no caso, positivar a arquitetura dentro da sustentabilidade, né? Não é somente manter, mas a gente agregar. Então, o degenerativo, ele é muito mais, por exemplo, assim, dando um exemplo mais concreto, né? Eu consegui adaptar o retrofit, adaptar uma construção antiga, fazendo um retrofit, melhorando a iluminação natural, melhorando o material que a gente está usando na própria edificação, né? Para diminuição de carbono, para melhorar a oxigenação do ambiente para os seus usuários, né? Isso seria melhorar positivamente, além da sustentabilidade atual. Está conversando aqui com a arquiteta Eduarda Dias, justamente sabendo o que tem de inovador nessa área da construção civil, especialmente, claro, da arquitetura. Eu quero saber agora dos novos materiais. O que tem de novo que está sendo usado pela arquitetura nos dias de hoje? Trazendo um pouco dessa questão do cimento, né, do concreto, que é o que a gente usa muito aqui, tem um novo concreto, que é o concreto sem carbono, que está sendo usado bastante assim, em outros países ainda. Para chegar no Brasil, as tecnologias ainda demoram um pouco, elas são apresentadas ali nos Estados Unidos, né? É uma tecnologia japonesa. Então, qual é a diferença? A diferença é que ele tem propriedades internas ao seu concreto, né? Ao seu cimento, que alguns têm algas marinhas, que ele produz, ele absorve a questão do CO2, né? E retira esse CO2 do ambiente. Olha só. Então, isso é muito interessante. Então, qual é a proposta, né? É um concreto sustentável. Concreto sustentável, um concreto verde, né? O cimento verde que chamam. Então, eles fazem essa proposta para substituir as construções de concretos já realizadas para poder torná-la sustentável. Ele é mais resistente ou isso não altera muito? Não altera muito. Na verdade, a resistência do concreto é conforme o aditivo que ele é colocado dentro do concreto. E utiliza água normalmente? Normalmente. O que mais que tem de novo? A gente tem também a questão do ecogranito. Ecogranito hoje são materiais aproveitados, né? Que daí a gente vai para a parte já de reciclagem, que são reciclagem de restos de mármore, granito, quartzo, aonde junto com uma resina a gente tem então a aplicação dele em forma de espátula para poder fazer, né? Remeter ao granito natural hoje, que é retirado e extraído, né? De pedra natural, para poder substituir e tornar um material sustentável e não ser retirado da natureza. Ele
tem uma reciclagem de restos, né, resíduos de outras pedras naturais. Por que a nossa arquitetura, a arquitetura moderna, ela ficou mais quadrada e parece que mais artificial, sem vida? Sim, hoje é uma dificuldade assim que nós profissionais temos junto aos clientes, né? Porque eu digo que é um efeito manada. São modas, são tendências, né? E a gente criou essa tendência muito mais minimalista, sem aquela cara de casa, né? A gente não se sente tão confortável hoje dentro das construções. Parece, assim, quando a gente vai para uma serra, que a gente vai para um ambiente mais serrano, mais confortável, lareira, né? Traz aquela madeira rústica. Às vezes a gente se sente mais em casa do que hoje, enfim, que a gente diz, né? Um planejado de MDF que a gente colocou dentro da nossa residência, né? Eu acho que isso é uma dificuldade que nós profissionais temos também com os clientes, né? E os clientes querem mais seguir esse modismo? E de onde é que ele vem? Tem muito a ver com a moda de Punta del Este, que teve um tempo, né, uns 20 anos atrás, que todas as casas em Punta del Este, elas eram isso, né? Quadradinhas e minimalistas, como tu falaste. Sim, com certeza, tem a ver sim. E eu acho que a arquitetura brasileira hoje está trazendo um pouco de inovação nesse sentido, porque a arquitetura brasileira tem esse lado um pouco mais minimalista, né, mais clean nas suas construções, principalmente design de interiores, porém com o uso da natureza para dentro dos espaços e pedras naturais, né, que retornou com uma forte tendência para dentro dos espaços, a gente consegue trazer um pouco mais de aconchego. E daí, misturando um pouco da questão da bioarquitetura junto com uma sustentabilidade, a gente consegue incorporar um pouco mais a natureza e trazer mais elementos naturais, deixando, então, essas construções mais aconchegantes na parte interna. Isso é uma tendência? Combinar as duas coisas? Total, é uma tendência total, tanto trazer a parte de natureza, né, do verde, seja um telhado verde, seja um jardim vertical, como também a parte de elementos como a água, né, com espelhos d'água, ou também revestimentos hoje de pedras naturais, mas que nem o ecogranito, algo que a gente consiga trazer sem retirar do ambiente, né, algo similar, que remeta, né, revestimentos hoje que as próprias indústrias conseguem ter então a sua imitação do revestimento, mas não retirando do ambiente. Pois é, isso tem sido muito utilizado pelos clientes, na tua relação com eles. O que os clientes buscam hoje em dia? Os clientes ainda estão muito pela moda, né? Eles vão pela moda. Então, assim, a moda, ela muda muito de ano para ano, mas a gente tem aí, já de uns 5 anos para cá, uma tendência dentro da parte do design de interiores que se mantém muito forte, né? Nesse ritmo, assim, de pedras naturais, um ambiente mais clean, né? Sem muito maximalismo, que eu digo, um minimalismo mais dentro das residências. Então, sim, se mantém bastante. No teu contato com os clientes, eles se mostram, né, claro, de forma geral, mais abertos às opiniões de uma profissional como tu, ou eles já vêm com tudo pensado? Eles iniciam no primeiro contato, né, vindo com um projeto todo pensado, mas, enfim, conforme a demanda, conforme a conversa, a gente vai mostrando, então, propriedade no assunto. E daí a gente consegue, sim, moldar e mostrar melhores soluções, né, e novas tecnologias dentro de um budget, né, de um orçamento que o cliente tem, porque cada orçamento tem cada cliente tem o seu. E daí a gente interfere diretamente no tamanho do projeto, nas escolhas de materiais. Diretamente, total mesmo. Mas tem essa abertura, então, né? Tem essa conversa, essa troca para chegar ao melhor objetivo para aquilo que o cliente quer. Com certeza. E hoje o cliente busca muito a internet, né? Soluções que ele consegue não sair de casa, ele possa comprar da internet. Então, a internet hoje, ela facilita, mas ela também, às vezes, prejudica o trabalho no sentido que a gente tem que, né, trabalhar com o que está disponível sem o toque, né? O arquiteto hoje, o profissional tem muito necessidade do toque. Então, isso a gente tem um pouco de dificuldade com os clientes. Quem quer entrar em contato contigo? Pode te chamar no Instagram, tem um WhatsApp? Tem o WhatsApp, no meu WhatsApp tem o Instagram, é @EduardaDiasArquitetura. @EduardaDiasArquitetura, então no Instagram. Isto. Pode te chamar por lá, também tem o teu contato pelo WhatsApp. Direto ali no link. Perfeito. Qual é a tua cidade sede? Cachoeirinha. Cachoeirinha. Então, quem quiser uma arquiteta inovadora, está aqui a Eduarda Dias, que pode auxiliar nos seus projetos. Obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Agradeço a oportunidade.